que vem a ser essa digestão? É a retirada, né, a quebra dos alimentos em pedaços bem pequenininhos, a retirada da energia e a eliminação dos resíduos que sobram desse processo. Então, esse processo que eu estou explicando superficialmente é o chamado de digestão. Vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho. Ó. Os nutrientes absorvidos passam para o sangue e são distribuídos para as células e vão ser usados como fonte de energia para o corpo. O sistema digestório é onde ocorre a digestão. Ele é formado pelo tubo digestório, que atravessa o interior do corpo, ligando a boca ao ânus. Esse tubo é formado por diferentes órgãos que se comunicam: boca, faringe, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar agora, sobre como ocorre a quebra do alimento em pedaços menores e a retirada da energia dos alimentos, o transporte dessa energia para todas as partes do corpo e a eliminação pelo corpo daquela parte do alimento que não é saudável para o corpo. Aqui eu fiz uma pequena montagem aqui com algumas imagens para vocês terem uma noção geral do que acontece. Então, primeiro nós temos aqui o prato de alimento. Então, primeiro nós temos aqui os alimentos, que são a fonte dessa energia. O alimento ele é triturado, esse alimento é triturado. Quando nós comemos, quando nós ingerimos esse alimento, ele é triturado em nossa boca e depois de triturado ele vai passar por uma viagem pelo corpo. Olha só, vai passar por uma viagem pelo corpo onde vão acontecer vários processos que vão quebrar esse alimento em pedaços menores para depois eles serem transportados para o corpo. Aqui eu deixei uma imagem aqui das veias e das artérias que são responsáveis por levar o sangue do corpo por todas as partes do corpo, e esse sangue que vai para todas as partes do corpo leva junto com ele o alimento quebrado em pedacinhos e o oxigênio. E o alimento e o oxigênio quebrado em pedacinhos lá nas células vão ser transformados em energia para nosso corpo se manter. Tudo bem? Uma visão geral aqui, nós vamos estudar isso um pouco mais passo a passo. Vamos em frente. Aqui, pessoal, nós temos então os órgãos do sistema digestório. Quando nós nos alimentamos, quando nós ingerimos o alimento, esse alimento ele passa por um longo processo em nosso corpo. E ele passa por vários órgãos. Então, olha só: glândulas salivares, boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, ânus. Percebam que até o alimento ser processado e ocorrer a eliminação daquilo que não é útil ao organismo, esse alimento ele passa por vários órgãos, ele passa por várias partes do corpo, onde ocorrem diversos processos diferentes para que o corpo consiga extrair do alimento a energia para sustentar nosso corpo. Etapas da digestão. Olha só, pessoal, como eu disse anteriormente, o alimento, após ser ingerido, após comermos o alimento, ele vai passar por algumas etapas, por alguns processos desse sistema de digestão. Então, essa digestão, ela funciona através de etapas. Vamos observar aqui isso um pouco, então. Etapas da digestão. A digestão começa na boca, com a mastigação. O alimento é rasgado e triturado pelos dentes, para ser reduzido em pedaços menores e misturado à saliva, substância produzida pelas glândulas salivares. Após ser mastigado e misturado com a saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar.
Então, pessoal, conforme vocês viram no texto, o alimento, após ser ingerido, ele passa pela boca, onde ocorre a mastigação, ele é triturado e a saliva que é produzida pelas glândulas salivares vão amolecer esse alimento, vão transformar ele numa massa, que é chamada de bolo alimentar. Essa massa é empurrada para o estômago, né? Ela é empurrada por um processo mecânico pela língua, a língua empurra esse alimento para baixo, né? Para dentro do organismo, e lá no organismo, lá dentro, ele vai passar por alguns outros processos, até ser possível retirar a energia do alimento. Mas vamos ver isso parte a parte. Vamos em frente. Olha só, pessoal. A língua, então, como eu disse, a língua move esse bolo alimentar, essa massa de alimento misturada com saliva, empurra ela até o tubo digestório. É o que nós entendemos por engolir. Nós engolimos o alimento. Esse bolo, essa massa é empurrado através dos músculos do corpo, vão empurrando ele para baixo. Tudo bem? Esse bolo alimentar passa pela faringe, pelo esôfago e vai chegar lá no estômago. Lá a língua move esse bolo alimentar, essa massa de alimento misturada com saliva, empurra ela até o tubo digestório. É o que nós entendemos por engolir. Nós engolimos o alimento. Esse bolo, essa massa é empurrado através dos músculos do corpo, vão empurrando ele para baixo. Tudo bem? Esse bolo alimentar passa pela faringe, pelo esôfago e vai chegar lá no estômago. Lá no estômago. O que acontece? No estômago, esse bolo alimentar ele vai receber algumas substâncias, alguns ácidos, algumas enzimas que vão... Esse alimento já foi quebrado, já foi triturado, mas ele vai ser quebrado em pedaços ainda menores, através dessas enzimas, através dessas substâncias que são liberadas no estômago. Continuando então, esse bolo alimentar, ele vai para o intestino delgado, onde as substâncias digestivas produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo intestino são liberadas no tubo digestório. Então, substâncias, enzimas são liberadas e vão para o tubo digestório. Então é isso, pessoal. Esse bolo alimentar, ele passa por todas essas etapas aí, pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago e lá no estômago esse alimento recebe algumas substâncias, algumas enzimas. E ele segue o seu caminho pelo intestino delgado. Lá no pâncreas, no fígado, vão liberar novamente outras substâncias que vão quebrar esses alimentos em pedaços pequenos, vão separar as partículas menores dos alimentos, para que depois disso então ocorra a absorção dos nutrientes. Ou seja, esse alimento que entrou no corpo, ele precisa ser quebrado em pedaços bem pequenos. E aí misturados com a água e com todas essas enzimas que são liberadas nesse processo, esse alimento então é possível retirar desse alimento a partícula de energia. Tudo bem? Olha só, e esse alimento segue então para o intestino grosso. Também ocorre absorção de água. E aí, pessoal, o material que não é digerido, que não é aproveitado pelo corpo, ele sofre ação de micro-organismos que estão lá no intestino grosso, formando as fezes e os gases, que são eliminados pelo ânus. Então, todo aquele alimento que não é útil ao corpo, quando ele chega no intestino grosso, micro-organismos que já estão lá no intestino grosso fazem um processo ali nesse alimento, transformam ele em fezes e em gases, que são eliminados do nosso corpo. Tudo bem? Então, tentei de uma maneira bem rápida. Eu sei que não é tão fácil, não é tão rápido assim, mas eu tentei de uma maneira mais clara possível explicar para vocês
que o alimento, ao ingerirmos, ele passa por vários processos, por vários órgãos do corpo humano, para quebrar, separar, fracionar esse alimento em pequenos pedaços minúsculos, e são esses pequenos pedaços minúsculos que são levados pelo sangue a todas as células do corpo para que ocorra a extração, a retirada da energia. E aquilo que não é útil ao organismo, então, liberado pelo ânus.